Olá, meus amigos, minhas amigas do LAC Concursos. Estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês. Essa aula é uma aula que vem completar a aula das novas estruturas organizacionais da administração pública. O professor conseguiu organizar todo esse conteúdo, tá certo, para vocês. É claro que essa aula aqui, a gente atende alguns editais específicos, mas é claro que a gente vai fazer nós vamos passar uma visão sistêmica e o aluno conseguindo visualizar o que ele está estudando, ele consegue fixar o conteúdo. Na aula anterior, na qual nós falamos o seguinte, né? Das novas estruturas da administração pública. As novas estruturas da administração pública, quais são? Agências reguladoras, agências executivas, organizações sociais, que são as OSs, OCIPs, consórcios públicos e as PPPs. 3. Tá, essas aqui. 6. Essas 6, tá certo? Elas serão contratualizadas por 3 instrumentos. Primeiro instrumento, contrato de gestão. Segundo instrumento, termo de parceria. E quarto instrumento, através de contrato específico. Aí, pronto. Ok. Contrato específico. Tá bom, professor. Mata pra gente aqui, claro. Contrato de gestão, ó. OS e agências executivas. E pode ter também, quase todas têm, agências reguladoras. Termo de parceria, ó. Os CIPs, contratos específicos. Os consórcios e as PPPs. Pronto. Está aí. Podia encerrar a aula agora. Esses são os novos instrumentos de contratualização do setor público. Pronto. Recapitulando, ficou meio desorganizado aqui. Primeiro, contrato de gestão. Nós temos aqui as OSs, organizações sociais, agências executivas e agências reguladoras. Termo de parceria, só um, o CIPs. E contrato específico, nós temos aqui consórcios públicos e nós temos também as famosas PPPs, parcerias públicas privadas, que o professor também gravou uma aula específica sobre esse assunto. Fechou? Então é o seguinte, professor, essas novas estruturas, essas novas formas de contratualização foi decorrente o quê? A reforma do aparelho do Estado através do documento norteador chamado Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado. Não é isso? A partir daí, criou-se uma nova concepção de novas estruturas, né, que são essas estruturas que nós já conversamos aqui, e a partir desse momento, com a implantação, isso é um detalhe importante, essas novas estruturas, como essas novas formas de contratualização, somente surgem diante da necessidade, diante de um paradigma pós-burocrático, que é a administração pública gerencial. Ou seja, no paradigma gerencial na qual nós estamos vivendo, que hoje nosso Estado ele é gerencial, permite essas novas formas de estrutura e permite também essas novas formas de contratualização. Não é isso aqui, ó, para você colocar esse Estado aí para funcionar. E professor, onde que está, professor? E essa nova forma de contratualização aqui. Você vai para a prova de concurso, está lá, nova forma de contratualização. Você não pode ir para a prova do concurso sem saber o artigo 37, parágrafo 8º. Ele foi inserido na Constituição pela emenda 19. A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta
indireta poderá ser ampliada mediante contrato a ser firmado entre os seus administradores e o poder público que tenha por objeto a fixação de metas e desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre 1. O prazo de duração do contrato. 2. Controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes. E a remuneração do pessoal. Então, essas novas formas de contratualização foi uma consequência do quê? Das novas formas organizacionais do plano diretor do setor do Estado. Então, nós temos quem? Primeiro aí, contrato de gestão, termos de parcerias, né? E aqui, na verdade, nós temos contratos específicos, tá certo? Que são os consórcios públicos administrativos e são as parcerias públicas privadas. Essas são as novas formas de contratualização. Professor, mas e aí, professor? Como é que eu vou estudar esse cara aqui? Cara, contrato de gestão. Você vai ter que assistir. Contrato de gestão em termos de parceria. De novo, assistir a aula de agências reguladoras e agências executivas. Termo de parceria. Você vai ter que assistir a aula de OCIPs e OS. Professor, consórcios públicos, a aula de consórcios públicos que o professor Bruno gravou para vocês. E de PPPs, a aula que o professor gravou para vocês. Essas são as novas formas de contratualização. Tá certo? Essa aula aqui é uma introdução a esses assuntos da nova estrutura da administração pública. Professor, e essa PPP? Você falou quase nada sobre ela. Gente, PPPs é de 2005. O que é o PPPs? Parceria público-privada. Ou seja, vai ter dinheiro público e vai ter dinheiro privado ao prol do quê? Da sociedade. Professor, mas por que surgiu a necessidade da PPPs? É muito simples, porque o Estado perdeu a sua capacidade de investimento e precisa investir em novos negócios. E as PPPs, através da parceria pública-privada, possibilita isso. Então, é uma aula fundamental. Eu vou só vou passar somente os motivos das PPPs para vocês, e eu quero que vocês assistam essa aula que o professor já gravou, inclusive, né? Insuficiência de recursos públicos, então tinha que buscar umas novas formas de financiamento e buscou no setor privado. Necessidade de ampliar a infraestrutura do país e o risco do desenvolvimento econômico do Brasil sem as obras de infraestrutura. Então, daí que surgiu a ideia das PPPs, né? Pronto, gente. Então, essa aqui é só uma aula introdutória para vocês, para situar quais são os instrumentos de contratualização do setor público através das estruturas. O nosso designer aqui do site, o Mr. Paulix, né, fez esse cara aqui, achei muito interessante, né? Tem um cara aqui correndo, né, e todo mundo correndo atrás dele, e ele fala, algo difícil não significa impossível. Algo difícil não significa impossível. Simplesmente terá que trabalhar mais por isto. Nossa, exatamente isso. Gente, então o que é difícil não é impossível. Se é difícil, o que você tem que fazer? Trabalhar mais por isso. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.